Olá, pessoal. Nosso assunto agora vai ser magnetismo e campo magnético, tá? Então, acompanhe aí as explicações pelo livro didático da página 244 até a página 248. Bom, primeira coisa, vamos entender o que seria magnetismo, tá? O magnetismo foi descoberto há muito tempo, mas ele foi descoberto por um acaso. Então, descobriu-se um minério, esse aqui, ó, uma rocha, né, um minério, que tinha a capacidade, que tem, né, na verdade ela ainda existe, que tem a capacidade de atrair objetos metálicos. Esse minério é a magnetita. Bom, além da magnetita, existe um outro minério, que é o âmbar, que também foi detectado nessa atração por objetos metálicos. A diferença da magnetita para o âmbar é que a magnetita atrai naturalmente. O âmbar ele precisa ser atritado. Então, precisa fazer um atrito sobre ele, aí sim ele atrai os objetos metálicos. Mas os dois, por ser natural, né, entendeu-se que era uma coisa bastante interessante. Partindo desses minérios que foram encontrados por um acaso, iniciou o estudo do magnetismo e campo magnético. Então, aqui nós temos três situações, né? Um ímã em A, um ímã sendo aproximado de um clipe metálico de uma borracha. É óbvio que o que vai ser atraído aqui é o clipe, porque a borracha ela não tem nada de metal nela. Então, o ímã só atrai objetos metálicos. Os ímãs sendo aproximados por extremidades iguais e os ímãs sendo aproximados por extremidades diferentes. Bom, primeiro, qual a eficácia do ímã, né? Para que ele serve? Para atrair objetos metálicos. Como que ele faz isso? Ele tem uma coisa chamada força magnética. Isto é a capacidade que ele tem de atrair esses objetos. Mas ele pode expulsar também, empurrar? Sim. Se eles forem colocados com os polos iguais, eles vão se repelir, repulsar. Os ímãs naturais, como eu falei, né, a magnetita e o âmbar são exemplos, e tem os ímãs artificiais, que são fabricados pelo homem, né, em algumas empresas, pelo processo de união de alguns metais, aí forma esses ímãs artificiais. Bom, existe aí o processo de imantar um corpo, ou seja, conferir a ele características magnéticas. Eu posso magnetizar um objeto? Posso. Como eu faço isso? Aqui tem um exemplo, ó, de uma colher. Para eu deixar essa colher magnetizada, eu pego um ímã, uma pedra ímã, e atrito, esfrego sobre ela. Quando eu terminar, eu faço isso por alguns minutos. Quando eu terminar, eu pego a minha colher e vou atrair objetos, porque ela vai estar imantada. Ela vai receber essa capacidade de ser um ímã também. Mas com o tempo ela perde essa capacidade, não vai ficar para sempre, tá? É só por alguns minutos também. Bom, os ímãs, eles têm polos, né? Que a gente chama de polo norte e polo sul. Independente do formato, pode ser um ímã redondo, ele vai ter polo norte e polo sul. Se for quadradinho, se for comprido, espiral, não importa. Ele sempre vai ter esses dois polos, polo norte e polo sul. Bom, e aí aqui tem os exemplos, ó. Imagine que esses aqui sejam ímãs. Colocaram as marcações aqui, ó, com cores diferentes para vocês entenderem. Então, aqui eu tenho polo sul e polo norte deste primeiro ímã. Tenho aqui também polo sul e polo norte desse segundo ímã. Quando eu pego o norte com o sul, eles se atraem. Se eu virar os dois, ó, também vai continuar sendo polo norte e polo sul. Vão se atrair, eles vão grudar um no outro. Mas se eu virar só um deles e vai ficar norte com norte ou sul com sul, esses ímãs vão se repelir. Um vai empurrar o outro, eles não se encostam.
Então, aí, dessa situação veio aquela frase, né? Os opostos se atraem. Por quê? Polos diferentes se atraem. Os iguais se repelem e não ficam juntos, tá bom? Então, polo norte com polo norte não atrai. Polo norte com polo sul atrai. Então, ó, como eu acabei de falar, todo ímã tem polo norte e polo sul. Mas, professora, se eu pegar um ímã inteiro e quebrar ele no meio, ele vai ficar só com os norte? Não. Ele forma novamente norte e sul. Então, ó, eu tinha uma peça inteira, quebrei ao meio. Esse pedacinho aqui que foi quebrado virou sul, porque o outro lado já era norte. O outro virou norte, porque o outro já era sul. Então, se eu continuar quebrando, também vai ter norte, sul, sul e norte. Norte, sul, sul e norte, tá bom? Não importa em quantos pedaços eu quebrar em cima, ele sempre vai ter dois polos. Polo norte e polo sul. Por que que isso acontece? Porque ele vai precisar sempre manter a sua capacidade de ser magnético. Se ele ficar com dois polos iguais, ele não vai ter essa capacidade, tá? Então, eu quebro o ímã e ele continua tendo os dois polos, norte e sul. Bom, vamos falar um pouquinho de campo magnético? Olha essa situação que interessante, né? Formou um desenho aqui interessante. Então, foi uma folha de sulfite, colocou-se o ímã, isso aqui é um ímã, tá? Tá com duas cores diferentes, porque norte e sul, para identificar os polos. Então, colocou o ímã em cima da folha de sulfite, pegou limalha de ferro. Limalha é um pozinho, tá? Pó de ferro. Tem muita limalha de ferro em serralherias, quando eles cortam lá, né, os ferros para fazer portão e grades e outras coisas, fica aquele pozinho. Então, aquilo chama limalha de ferro. Aí, colocou em volta desse ímã, essa limalha de ferro. Olha o que aconteceu, o desenho que formou. Parte da limalha foi atraída por polo norte e parte para o polo sul. E essa movimentação formou esses desenhos, tá? Então, isso aqui, essa situação ao redor do ímã é um campo magnético. É o espaço que ele tem de atração, forma um campo magnético. Até onde vai, professora? Vai depender do tamanho e da capacidade do ímã. Ele pode ir até bem longe ou não. Se ele tiver uma capacidade de magnetismo pequena, né, baixa, ele só vai atrair objetos próximos a ele. Se não, amplia um pouco mais, tá? Esses desenhos que formam aqui, ó, são as linhas do campo magnético. Aqui está feito em forma de ilustração, ó, para mostrar como que ocorre essa atração, do norte para o sul. Então, a limalha, quando ela é jogada aqui, ela vai fazer esse movimento de atração, tá bom? Bom, aqui tem um objeto conhecido, né, por vocês, aí aparece muito em alguns filmes, que é a bússola, né? Para que serve a bússola? Ela é um instrumento de orientação muito importante. Por quê? Ela tem aqui, ó, uma agulha magnetizada. Essa agulha magnetizada, ela sempre vai atrair, né? Ela é solta, então para ela poder se movimentar. Ela sempre vai estar indicando o lado norte do planeta Terra, porque a Terra também tem um eixo, né, de magnetismo. O núcleo da Terra, ele atrai as coisas para dentro. Acho que a gente já, não sei se vocês vão se lembrar, a gente já falou isso quando falamos lá das camadas da Terra. Então, essa bússola, a agulha da bússola, ela vai sempre atrair para o lado norte da Terra. Por isso que ela vem com essa marcaçãozinha aqui, ó, nesse caso aqui, em vermelho, para indicar sempre o norte. Só que assim, a bússola, ela é muito importante, mas ela tem que... a pessoa que vai usar essa bússola, ela tem que ter bons conhecimentos geográficos. Por quê, professora? Ela não vai marcar igual para todo mundo? Ela vai marcar, só que eu tenho que saber o que tem ao meu norte, o que tem ao meu leste, o que tem ao meu oeste. A minha bússola vai indicar o norte,
Mas se eu sei que, por exemplo, lá do norte, eu estou lá caminhando numa floresta, por exemplo, e eu conhecendo que o lado norte não tem tem alguma coisa perigosa daquele lado e a bússola vai marcar o norte, eu vou para o outro lado. Então sempre vai acontecer dessa forma, né? A pessoa que utiliza a bússola, ela tem conhecimento geográfico, ou seja, do local onde ela está, né? Pode acontecer de pessoas perdidas precisarem utilizar a bússola e às vezes dá certo com um pouquinho de informação, né? Você tem que ter um mínimo de orientação geográfica para poder utilizar, mas é um instrumento excelente de marcação, tá? Ainda falando de orientação, existem alguns pássaros que eles migram, né? Eles fazem a migração para postura de ovos ou para mudança territorial, enfim. Então, eles saem de certa região e vai em direção a outra. Mas como ele sabe onde ele está indo, né? Ele não conhece o caminho, não tem um mapa. Eles têm uma orientação espacial, como se fosse uma mini bússola dentro do cérebrozinho deles, né? Lá na frente. Aqui tem um exemplo do pombo-correio. Ele sabe direitinho aonde ele precisa chegar. Vários pássaros migratórios têm uma glândulazinha em cima, na frente do bico, que serve justamente para isso, para ter essa orientação. É como se eles tivessem uma bússola natural, para eles saberem onde estão indo. Isso é bastante interessante. É um pouco aí da geografia incluída nos animais. Muito legal essa parte. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o que é magnetismo, o que é campo magnético, força magnética. Faça as anotações no livro didático de vocês, ou se preferirem, podem fazer no caderno também, tá? Faz essas anotações, revejam o vídeo sempre que estiverem com dúvida. Tirem as demais dúvidas comigo lá via WhatsApp. E agora eu quero que vocês respondam as questões da próxima página, da 249, ok? Tchauzinho, pessoal. Espero ter ajudado.